Bom, ainda falando sobre os dobramentos da guerra, a gente conversa mais uma vez, gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan, o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Dr. Cláudio Luttenberg. Dr. Cláudio, uma honra mais uma vez, boa noite. Tiago, é uma honra minha de estar aqui com você novamente. Muito obrigado. Bom, doutor, a gente tem essa história de um brasileiro que está entre os reféns, a expectativa da soltura dele, mas eu pergunto, o senhor acha que algumas pequenas quebras nessa trégua com alguns ataques, isso tudo pode acabar atrasando a soltura dos reféns e, consequentemente, um eventual fim da guerra, doutor? Primeiro, a gente tem que reconhecer os esforços do Brasil agora no sentido de liberar esse refém, ele que é brasileiro. E, logicamente, que essas quebras, elas têm aí um efeito na questão do tempo. E diria até que essa é uma manobra que, principalmente, o Hamas tem tomado, trazendo aí um prejuízo. Eu acho que se isso tudo pudesse ser, de fato, tratado de uma forma mais expedita, de uma forma mais objetiva, aliás, não haveria por que segurar os reféns num período tão restrito, caso não houvesse aí algum outro interesse, né? O maior interessado nisso é Israel, que isso aconteça de maneira rápida. Logicamente que o efeito positivo seria até uma pressão maior por parte dos outros países, eu diria, do mundo, para que houvesse lá um cessar-fogo de forma definitiva. Doutor, peço para o senhor continuar com a gente aqui, porque a gente vai chamar agora o nosso correspondente Luca Bassani, porque o Hamas reivindicou um ataque que deixou 3 mortos em Jerusalém. Os disparos ocorreram um pouco depois do anúncio da prorrogação da trégua do grupo islâmico com Israel na faixa de Gaza. Luca Bassani com as últimas informações. Boa noite, Luca. Boa noite a você, Thiago. Hoje pela manhã nós vemos que a cidade de Jerusalém, uma das mais importantes de Israel, amanheceu com mais um atentado, esse a tiros. 2 homens armados se aproximaram de um ponto de ônibus nas proximidades da cidade de Jerusalém, na parte oriental, e acabaram matando 3 pessoas e deixando outras 8 pessoas em estado grave. Nós vemos que depois as forças de segurança de Israel logo interviram e fizeram com que eles morressem no local, esses que depois vieram a ser conhecidos como 2 membros do Hamas. O Hamas reivindicou a autoria deste ataque, dizendo que isso faz parte das diversas ações da resistência que o grupo faz durante este período de guerra. Durante também esta quinta-feira, nós vemos que o Catar, o Egito, os Estados Unidos e Israel têm se esforçado para ver se há, sim, a possibilidade de uma trégua ser prolongada por mais 2 dias, considerando que ela começou na sexta-feira passada e até agora cerca de 100 pessoas, a maioria deles cidadãos israelenses, foram libertos dos cativeiros do grupo terrorista. Ao mesmo tempo, a dificuldade acontece no campo político, já que Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, pressiona Israel para que tome outras medidas no aspecto da sua estratégia militar para poupar a vida de mais civis. Nós vemos que Benjamin Netanyahu disse que no momento em que a trégua acabar, Israel estaria pronto para voltar com força total e realizar os seus objetivos, que é a aniquilação total deste grupo terrorista que governa a faixa de Gaza desde o ano de 2007. Em relação aos reféns libertos hoje, foram 2 mulheres americanas um pouco mais cedo, por volta do começo da noite em Israel, e mais 6 pessoas entregues à Cruz Vermelha. Até agora as identidades não foram confirmadas, mas isso totalizaria o número de 8, e isso que demonstra outra dificuldade do grupo Hamas de encontrar outros reféns perdidos dentro da faixa de Gaza, que estão sob a custódia de vários outros grupos terroristas, exemplo da Jihad Islâmica, para que possam fazer parte deste acordo. Nós continuaremos aqui acompanhando, lembrando que caso a trégua seja renovada por mais 24 horas ou 48 horas, saberemos pela manhã, então no Jornal da Manhã traremos já esta informação. É isso. Luca Bassani, ficamos te aguardando o nosso microfone na Europa. Bom, doutor Cláudio Luttenberg, a gente teve então esse ataque em Jerusalém e o Hamas falando que essa é uma estratégia. E, enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel dizendo que o país vai até o fim nesse conflito. Eu queria que o senhor fizesse essa análise, não só do ponto de vista diplomático das tentativas, mas se esse ataque em Jerusalém é simbólico e mostra que a guerra não está tão perto do fim. Tiago, não é uma questão de algo que interrompe. O Hamas é muito claro
nos seus objetivos, na maneira como ele se posiciona. Aliás, ele disse que ele fará isso várias vezes. E não é uma ação localizada, é varrer Israel do mapa e atentar contra todos os judeus no mundo como um todo. Aliás, eu acho que a gente está falando de um cessar-fogo. Esse cessar-fogo não foi interrompido por Israel neste momento. O cessar-fogo foi interrompido pelo Hamas em 7 de outubro, quando ele insurgiu de forma, na sua moda, quer dizer, um movimento terrorista e que matou lá 1.400 pessoas e sequestrou 240 outras pessoas inocentes. Então, esse processo todo é parte de uma estratégia, não é algo que envolve uma ação de natureza temporária, né? Quando ele se manifesta como braço de resistência, significa que ele tem isso como uma política que fará dele continuar agindo dessa forma. Por outro lado, esperar o quê de Israel? Israel tem que responder. Israel não pode permitir que os seus cidadãos vivam num clima permanente de ameaça. Então, o primeiro-ministro está, nesse momento, claro, participando de uma jornada de diálogo que, para que ela pudesse prosperar de fato, precisaria que a sociedade internacional entendesse que é uma luta de um país democrático, legitimamente constituído, contra uma organização terrorista. E pressionar, aí sim, que essa organização terrorista revertesse em relação ao seu próprio propósito. Não é uma tarefa simples. Claro, doutor, o senhor já citou no começo a participação da diplomacia brasileira, mas o presidente Lula, na volta da COP, ele deve continuar discutindo as possibilidades de um acordo, uma tentativa de se superar a guerra. A senhora acha que a diplomacia brasileira tem mais a contribuir nessa discussão? Olha, Tiago, desde o primeiro momento, eu sempre insisti que o presidente Lula poderia ser um ator de muita representatividade, né? Desde que ele possa se manter neutro em relação a todo o processo. No momento que ele qualificou e ele trouxe uma similaridade, quer dizer, ele acabou comparando Israel dentro de uma perspectiva de um país que comete genocídio, eu acho que ele, infelizmente, perdeu esse protagonismo. Isso não significa que ele não possa voltar atrás, isso não significa que ele, né, seja uma peça fora do tabuleiro, mas eu acho que ele acabou se prejudicando no momento em que ele fez comparações, a meu ver, impróprias. Segue sendo um player importante, relação do Brasil com vários países árabes é uma relação boa, particularmente com o Irã, e ele próprio é uma pessoa de uma alta habilidade pessoal, mas tem que colocar em prática de forma isenta se ele quiser ter, sim, um papel de protagonismo nesse processo. Doutor Cláudio Luttenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, muito obrigado sempre pela gentileza, bom trabalho, até a próxima, um abraço. Nos vemos em breve, um abraço carinhoso, meu caro Tiago. Até breve.